Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, capítulo 7, Palavra e Ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses 3,17. Toda palavra, quando bem direcionada, tem sempre uma força energética e um poder de transformar situações, modificar ambientes, direcionar condutas, levando as pessoas que a ouvem à comunhão de ideias e, por fim, ao bom entendimento. Nossa tarefa neste capítulo é dar relevância ao que realmente importa, ou seja, lembrá-los de que toda palavra, antes mesmo de ser direcionada, passará pelo nosso pensamento, pelo crivo de nossa razão. Sabemos de antemão que muitos, infelizmente, utilizam o verbo falar sem mesmo filtrar o pensamento. Nossa orientação é, de hoje em diante, pense, analise e só depois de filtrar, fale o que realmente importa, contribua, agregue. Quando deixamos de seguir esses processos, na grande maioria das vezes, criamos situações negativas desnecessárias, ambientes desairosos e momentos conflitantes de que não necessitamos. Queremos salientar que o verdadeiro trabalhador divino é, sim, portador da boa nova. Sendo assim, tem a responsabilidade de sempre conduzir a forma passiva, suave, qualquer que seja a orientação, sugestão ou mesmo opinião, quando couber a ele se manifestar. Se temos a responsabilidade de conduzir pessoas, família, empregados, observemos como tem sido o nosso falar, vejamos se realmente temos nos comportado de forma a auxiliar, apaziguar, ensinar, construir e elevar todos que dividem conosco os ambientes que frequentamos. Durante o dia a dia, muitas vezes surgem intercorrências, tribulações, nos visitam e é nessa hora que devemos manter o equilíbrio, serenidade e sempre a racionalidade. Todos já ouviram dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está aí uma pergunta: se seu coração busca leituras edificantes, ensinos, conteúdo que elevem o ser, ao dirigir a sua palavra, ela não será sempre amena, equilibrada e edificante, levando a quem ouve boas respostas e auxílio às suas questões? E quando deixam de passar pelo crivo da razão, na maioria das vezes, ao ser dirigidas a uma assembleia, a um público, aos familiares, as palavras poderão ser inadequadas, ofensivas, desanimadoras, destrutivas, e isso poderá custar muito caro a quem as proferiu, desequilibrando não só o ambiente, mas também sua paz interior. Já temos então em nossas mãos o discernimento. Cabe a nós, de hoje em diante, nos lembrarmos de Jesus ao falar, vermos se o nosso raciocínio está em concordância com os ensinos do Cristo e mudarmos de conduta toda vez que estivermos destoando. Isso é importante para evitar aborrecimentos desnecessários para nós e para os outros. Tentemos sempre que possível purificar os nossos sentimentos e assim controlar nossos pensamentos. Daí a importância de sempre que possível praticarmos a oração, meditação e a leitura edificante para o nosso ser. Não sejamos instrumentos do mal espalhando o que não presta e não agrega. Se não temos nada de bom para contribuir, simplesmente ouçamos e nos calemos. Eu estava conversando com um amigo agora de manhã sobre isso. Ele falando assim que estava numa roda, num jogo, e falando com os amigos sobre Deus, sobre Jesus. Ele é espírita e ele foi apenas para assistir o jogo, se divertir. E na roda eles comentando ali sobre Deus. De repente saiu uma pancadaria, ele largou a palavra que ele estava dando de Deus e entrou no meio da pancadaria e saiu batendo em todo mundo também. Então, assim, nós somos tão imperfeitos que a gente pode ler, como eu leio aqui todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado, eu fico horas e horas, 5, 6 horas sentada aqui fazendo leitura, mas de repente acontece uma coisa mínima e o teu eu imperfeito sai, né, e mostra as suas garras. Então nós somos imperfeitos, nós temos que aceitar que nós temos um monte de vício, um monte de coisa ainda para aprender, que nós somos nessa imperfeição, nós temos ainda muita violência, muita selvageria,
muita falta de compreensão, muita perversidade. Perversidade eu não digo, mas como é que fala? Esqueci a palavra agora. Quando você persiste ainda nos erros, né? Então, assim, diante das nossas falhas, que são morais, muitas das vezes o que nós vamos pensar, falar ou fazer não condiz com aquilo que nós queremos ser. Né? Nós podemos estudar o dia inteiro o Espiritismo, colocar boas palavras no coração o dia todo, mas ainda não, isso não significa que isso já somos nós. Nós estamos construindo isso em nós, né? Mediante uma situação, seja ela agressiva ou não, de repente uma opinião nossa, a gente quer que prevaleça aquela opinião, tá todo mundo conversando numa boa, e de repente a gente quer que prevaleça a nossa opinião e a gente vai se tornando mais agressivo. A gente ataca nas nossas palavras porque nós somos ainda egoístas e orgulhosos e nós queremos que prevaleça a nossa verdade. Então, eu vejo assim que a boa palavra não é porque nós somos elevados moralmente. Você pode dar uma palavra amiga, mesmo sendo tão imperfeito quanto o outro que vai receber. Né? Nós podemos ser pessoas que diminuem a dor do próximo através de um conforto, de um consolo, de um ombro, de um gesto, de um pensamento positivo, de uma oração e até mesmo das palavras. E isso você não precisa ser perfeito para fazer. Mas muitas pessoas vão te questionar. Quando você errar, vão falar assim, uai, você não faz leitura o dia inteiro, Patrícia? Por que você está agindo assim? Por que você está falando isso? Por que você está pensando dessa forma? Né? As influências espirituais. Outro dia, um amigo falou para mim assim, Patrícia, você tem uma influência espiritual na sua casa, você vai ter que tratar isso aí. Eu falei, poxa, mas eu faço leitura o dia inteiro. Edificante, leitura sobre Deus, sobre Jesus, sobre os ensinamentos, sobre moral. O que um espírito desse quer comigo? Aí o meu amigo falou para mim assim, mas você já esqueceu que você é imperfeito? Você já esqueceu que você tem os inimigos de outra vida? Você já esqueceu que de repente pode ser um espírito buscando luz na sua casa? Ele pode não estar aí querendo te fazer mal, de repente ele está querendo aprender, né? Então, as palavras, os pensamentos atraem, e não atrai só espírito bom, não atrai só os amigos, atrai inimigos também, e as provas que nós vamos ter que passar diante daquilo que a gente está aprendendo. Né? E o que se eu aprendi que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, o próximo tá aí, eu tô amando? Ou eu tô querendo expulsar ele, eu tô querendo que ele corra daqui, eu tô querendo que, né? Não quero ter esse tipo de responsabilidade. Então, nós vamos colocar sempre, diante daquilo que nós aprendemos, vai vir as provas, vai vir aquele momento de, será que eu estou aprendendo? E a minha postura diante daquilo que eu estou passando vai contar muito se eu estou realmente ciente, se eu estou realmente aprendendo ou se é tudo da boca para fora. Falar até papagaio fala, gente. Por isso que muitas vezes eu falo aqui nos canais, eu falo, não fica me seguindo não. Porque se alguém vier e falar para mim assim, ela fala uma coisa, mas ela faz outra, eu não tô aqui para ser santa, eu tô aqui para estudar. Se eu estou aprendendo ou não é outra, não fala, é outra coisa, né? Estou aqui para estudar. Agora a prática, é lógico que ela vai ser mais dura. Sentar, ler e tentar entender, até que não é tão difícil, mas vai colocar em prática aquilo que você entendeu. E quando você não entende, então? Porque a nossa compreensão é mínima, nós somos imperfeitos até para compreender. A Maria João de Deus, a mãe de Chico, ela sempre fala isso, que ficava difícil dela descrever onde ela estava no plano espiritual, porque ela tinha alcançado um grau de evolução que ela compreendia até ali. Mas tinha coisas que acontecia lá no plano espiritual onde ela estava que ela não conseguia descrever porque ela não tinha compreensão para descrever. E nós não íamos ter compreensão nenhuma nem para entender, já que ela não conseguia descrever, sendo um espírito superior. Então pensa o tanto que nós temos ainda de conhecimento para adquirir.
E as nossas palavras, elas condizem muito com o nosso pensamento. Então, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, eu estou pensando antes. E se eu estou pensando, eu tenho que vigiar esses pensamentos. Se aquelas palavras foram duras, meus pensamentos estão duros. Se as minhas atitudes não são adequadas com aquilo que eu estudo, então os meus pensamentos ainda não estão diante do que eu aprendi. Eu não aprendi foi nada. As nossas atitudes repentinas não justificam, porque nós somos simplesmente imperfeitos, porque o ideal é que a gente coloque a palavra de Deus no coração. Quanto menos palavra de Deus no meu coração, menos palavra de Deus eu tenho para dizer e para falar e para fazer. As palavras têm poder. Eu vejo assim que tem esse amigo que é paraplégico, que está paraplégico, mas ele não vai ficar, em nome de Jesus, logo logo ele vai sair dessa cadeira. Eu vejo assim que no dia a dia a luta que ele tem, né, diante das suas dificuldades, e ele fala, a palavra tem poder, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou realizar. Eu vejo naquele dia a dia o exercício dessas palavras como profecias na sua vida, sabe? Dele profetizar, eu vou e eu vou conseguir. E ele consegue, tem muita coisa que ele já está conseguindo. Não só mediante palavras, mas as atitudes ali conjugadas com aquelas palavras. Então nós temos que vigiar as nossas palavras porque elas são aquilo que vem antes da ação. O pensamento nós temos que vigiar já no início, onde começa todo esse processo de aprendizagem do que eu aprendi, do que eu quero ensinar, do que eu quero repassar, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. É um processo que aparentemente ele, assim, a gente falando, ele parece ser longo, né? Mas não é não, é coisa rápida, né? Que nem o amigo que estava falando sobre Deus no jogo. Ele estava pensando sobre Deus, ele estava falando sobre Deus, mas de repente apareceu uma situação que ele não agiu como ele estava pensando e falando. Mudou completamente, foi coisa muito rápida, né? Naquele momento da agressão ali, certamente esqueceu todos os ensinamentos e veio aquele lado rebelde, aquele lado mais selvagem que todos nós temos ainda, que reluta com o que é verdade. Nós sempre estamos relutando, brigando com o lado espiritual, que é o lado mais importante. A gente só enxerga o que os nossos olhos físicos veem, a gente só faz aquilo que está nas nossas mãos materiais. Mas e o que está em volta que a gente não vê, que a gente não enxerga? Então as palavras têm que ser vigiadas já desde a sua origem, o pensamento, palavra, ação. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou fazendo? Tem coerência? Se tem coerência, então eu estou no caminho correto. Não tem coerência, alguma coisa no meio disso tudo aqui está errado. Eu tenho que rever, eu tenho que analisar e tenho que mudar. O nosso aprendizado é idas e vindas. Não pense que eu aprendi e está tudo certinho. Não, eu aprendi, mas eu vou ser testado. E quando eu for testado, se eu for reprovado, eu tenho que voltar lá. Eu tenho que fazer a lição toda de novo. E essas idas e vindas é que faz a gente ir amadurecendo até chegar ao dia que realmente no nosso coração vai transbordar um monte de palavra boa para nós e para aqueles que estão em nossa volta. E principalmente essas palavras boas geradas em atitudes.